atrasada? Tô. Mas tô adorando. Eu tô no capítulo 8 e eu vou falar com vocês sobre isso. Eu já fiz um vídeo falando sobre o capítulo 1, que eu adorei, né, esse dorama. E falei que eu voltaria quando eu terminasse todos os capítulos, mas eu não consegui. Vi até o 8, falei, não, vou dar uma paradinha, vou gravar, e aí eu vou trazer um outro vídeo analisando o dorama como um todo. Eu preciso conversar com vocês sobre duas coisas. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, bem-vindos ao canal Hora de Dorama, meu nome é Cláudia. A gente vai falar aqui sobre os capítulos 1 a 8 de O Amor Pode Ser Traduzido, dorama que estreou completo na Netflix e realmente é muito bom. Vem comigo, não deixa de se inscrever, de curtir, de hypar e de comentar. Quero saber o que você está achando e bora lá falar sobre esse dorama. Eu quero falar especificamente nesse vídeo sobre duas coisas, tá? Duas coisas que eu fiquei pensando na minha cabeça. Primeiro, nessa dinâmica dos nossos protagonistas, por que ele tá sempre rejeitando ela e por que ela tá sempre correndo atrás dele? E aí eu quero conversar com vocês sobre isso, né? Eu sei que tem muita coisa, não é tão simples, é bem complexo, mas alguns aspectos, especificamente dessa dinâmica deles de gato e rato, de, ok, não é o timing correto, tem sempre um trem passando entre eles não pegam o trem na estação quando ela para, que é muito metafórico isso, né? O trem passa e eles não entram no trem, então tem que esperar a próxima o trem que vai passar, né? Então é isso. Até quando você vai ficar esperando o trem passar? Né? Mas, basicamente, eu sei que tem questão de timing, mas eu fiquei refletindo muito isso, por que o comportamento dele é sempre assim, e o dela é como é também. Quero falar com vocês um pouco das minhas percepções e ouvir vocês. E a segunda coisa que eu queria conversar aqui com vocês é sobre essa dupla personalidade da nossa protagonista, tá? Então, bora lá! A gente sabe que a série trouxe uma clara personalidade dos dois. Ele é um intérprete brilhante, né? Mas emocionalmente travado. Teve todos os traumas dele, todas as coisas que ele, inclusive, cultivou, as dorezinhas que ele cultivou como uma florzinha, cultivando aquela dor, né? E aí ele se tornou aquela pessoa, né, travadinha. Ela, o oposto, né? Então, e que ganhou a fama piscando o olho, fechando o olho e abrindo. E nem conseguiu desenvolver o crescimento emocional dela com essa fama que veio igual um tsunami, né? Então, ela é intensa, ela é impulsiva e, obviamente, por todo o trauma que ela passou e toda a construção de personagem dela, ela é carente de conexão real. Ela não teve nem amor da família. Quando falam, né, que ela não teve nem brinquedo quando era criança, talvez seja mais do que só o brinquedo, seja uma metáfora mesmo de amor, né? Então, muito complicada, da onde os dois estão surgindo e os dois estão se encontrando. Num lugar que não é deles, se encontraram pela primeira vez no Japão, né? Então, e é muito legal essa questão metafórica de que ele é um tradutor que fala inúmeras línguas, ela fala muito e, no entanto, eles não conseguem se comunicar. Então, amor pode ser traduzido. E ele fala, é muito legal, quando aquele amigo pergunta pra ele, né? Quantas línguas existem no mundo? Ele fala 7.001, alguma coisa assim. Aí o amigo fala, não, são tantas línguas quanto pessoas, porque cada um fala a sua língua. E é isso, ele não importa quantas línguas ele fala, ele não consegue traduzir o que está acontecendo com a nossa prota. E isso é muito legal a gente entender nesse dorama. Ela, então, ela vive em dois mundos, né? Ela tá em dois, que vai se adaptar, vai se traduzir nas duas personalidades dela, né? Então ela tem a pública dela, que é confiante, charmosa, espontânea, e tem a interna dela, que é insegura, carente, tem medo de ser amada, né, só pela imagem dela, né, e tá em crise de identidade, principalmente depois da fama, porque a fama veio sem ela se preparar para a fama, né, ela literalmente acordou e tava com a fama. E aí, qual é o lance? Por que ele rejeita tanto ela, mesmo gostando dela? E aí eu vou colocar assim, sei lá, 5 motivos principais porque eu acho que isso está acontecendo. Primeiro, porque ele tem medo do que ele mesmo sente, né? Ele tem medo do que ele mesmo sente. Ele é um homem que gosta de ter controle, né? De tudo que ele passou, ele gosta de ter controle. Então, inclusive, quando ele é intérprete, que é uma profissão que tem tudo a ver com como ele gosta de ser na vida, ele precisa ser neutro, invisível, ninguém vê o intérprete, você é só uma voz. E profissional, né? Você tem que fazer o certo, tem que traduzir exatamente o que está sendo falado. Então você é profissional e faz o certo, né? E a prota bagunça tudo isso. Ela bagunça tudo isso. Então,
ele pensa, com certeza, se eu deixar isso aqui crescer, isso que eu tô sentindo por ela, vou perder completamente o controle. Então, uma das formas, um dos motivos que ele a rejeita é de não se perder emocionalmente, porque ele não tá pronto pra isso. Eu acho que outra coisa é que ele se sente menor do que ela. Lembrando que eu só vi até o capítulo 8. Então, eu tô falando tudo que eu sei até o capítulo 8, que eu tô interpretando até o capítulo 8, tá? Depois eu vou fazer um vídeo com o capítulo até o capítulo 12, tá? Eu acho que ele se sente menor do que ela, né? Porque assim, ela é global, ela é famosa, né? E é desejada por todo mundo, né? E ele, não, ele tá ali nos bastidores, ele é invisível. Então assim, talvez tenha um lance dele, tipo assim, como é que uma mulher dessa vai querer alguma coisa como eu? Então ele rejeita antes de ser rejeitado, né? Também é uma forma de defesa. Outro motivo, eu acho que é ele colocar o medo dele, ele tem medo, e aí ele vai colocar essa ética como a responsável, mas na verdade para esconder o medo, né? Então assim, ele fala assim, não é profissional, então não posso. Mas na verdade que ele pensa assim, se eu entrar nisso eu posso me machucar, né? Então ele usa essa ética de trabalho para ter essa armadura emocional que ele tem, né? Outro motivo é que ele tem trauma de relações mal resolvidas, que a gente sabe muito bem a relação que ele tem, né? Que ele teve, né? E que ele nutriu pela namorada do irmão, né? Ou seja, eu tô no 8, gente, eu não sei o que vai acontecer com essa namorada ainda. Mas assim, ele se entregou, se iludiu, se machucou e agora deu 3 passos para trás, né? E cresceu assim, se protegeu assim. E aí, ele quando olha pra ela, fala, ela é muito intensa. Isso vai dar errado de novo. Então eu prefiro agora cortar isso do que sofrer depois, como ele já sofreu uma vida inteira. E por último, que é o mais legal de todos, é que ele não sabe traduzir o que sente. Um tradutor que não sabe traduzir, né? É o maior paradoxo desse dorama, né? Então, o que acontece? Ele não traduz emoções, ele só traduz palavras. Então ele sente, mas não sabe nomear que isso que ele sente se chama amor. Então ele foge. É muito importante entender as emoções e nomear as emoções. Se a gente não nomeia as emoções, a gente não consegue interpretar o que está sentindo, que é o caso dele. E ele foge, né? Então, eu acho que são esses motivos que fazem ele o tempo todo estar agindo como ele age. Eu sei que se eu tivesse com um cara como aquele, eu teria desistido há muito tempo, porque eu acho ele muito grosso com ela. Mas entendo que é dorama, entendo que tem toda essa complexidade emocional e entendo que é outra cultura, né? Mas me chama a atenção como ele a rejeita tanto. E aí, me chama também a atenção por que ela continua atrás dele se ele a rejeita tanto, né? E aí, vamos lá. Alguns motivos também que eu acho que podem ser. Primeiro, ele é uma das pessoas que não a idolatra, né? Então, assim, todo mundo vê ela como uma personagem, a estrela, a ícone, né? Até chamam pelo nome da personagem dela e não pelo nome dela. E ele não. Ele até corrige as pessoas. Não chame pela personagem, chame pelo nome dela real. Ele vê ela como uma mulher frágil. Silêncio, ele sabe dos segredos dele. Eles trocaram segredos logo no começo. Então, com ele, ela sente que é real. O segundo, que eu acho que no caso dela vai se aplicar, é que por ele ser emocionalmente inacessível, ela fica viciada em tentar conquistá-lo, né? Até mesmo porque ela pensa que se eu conseguir o amor dele, vai ser verdadeiro. Talvez ela seja atraída por alguém que não a escolhe, né? E quanto mais ele foge, mais ela quer. Então, é essa dinâmica complexa que pode estar acontecendo na cabeça dela. O terceiro que eu acho é que ela tem medo de ficar sozinha de verdade, né? Ela é cercada de gente o tempo todo na vida dela, mas ela sempre teve só, desde quando vivia com a família dela, né? Que eu tô no capítulo 8, né? Eu vi um pouquinho, mas assim, muito traumático, né? Então, quando ela sentiu a conexão com ele, que mesmo do jeito que ela é, mas com honestidade, com segredos sendo contado, ela pode estar pensando, se eu soltar isso, não sobra mais nada pra mim, né? Então, muitas vezes o amor pode ser confundido com uma necessidade de ser vista, né? De ser cuidada. Eu acho que outro motivo é o fato dela ser impulsiva, né? Então ela sente tudo no volume máximo. E aí ela gosta de ir até o fim, ela fala, ela insiste, ela se expõe e a série fala de uma forma que como se ela não soubesse esperar, né? Comparado com como a gente vê outras protagonistas nos doramas coreanos, né? Claro, porque se você comparar com uma série ocidental,
ela não tem muita coisa diferente das outras protagonistas. Mas comparado com outras protagonistas de dorama, ela parece mais ansiosa, né? E eu acho que também tem um outro motivo que ele representa a versão dela que ela quer ser, né? Ele é calmo, ele é centrado, ele é inteiro e ela é completamente fragmentada. Então ela se apaixona não só por ele, mas pela estabilidade que ele representa e pela calma que ele traz para ela, né? Então são vários motivos que fazem ela tá ali mesmo com ele rejeitando ela. Eu não sou psicóloga, gente, não sou psicóloga. Isso é eu refletindo, olhando, tentando entender e até trazendo um pouquinho de experiências da vida, né? Porque eu fiquei encasquetada. Por que ele rejeita tanto? E por que ela continua indo atrás? Aí eu fiz essa listinha aqui, que eu acho que pode fazer sentido. Gostaria de saber os seus comentários. Qual é a sua lista? Vocês acham que faz sentido a minha lista? Então, queria saber. A outra coisa que eu falei com vocês que eu queria falar nesse vídeo aqui é sobre a dupla personalidade dela, né? Na verdade, ela vive como... Tem 3 camadas. Ela não é uma mocinha de dorama normal, né? Mesmo tendo sempre um drama, ela parece a pessoa com mais camadas ainda. E muitas contradições e muitas feridas emocionais, né? Então, assim, tem 3 camadas dela. Tem ela pública, ela íntima como ela é e ela simbólica, né? Com o que ela representa na história. Ou seja, seria a personagem que ela atuou, né? A personagem que ela fez, né? Que é um pedaço dela, né? Então, assim, uma parte dela, ela é uma pessoa muito famosa, carismática, espontânea, sem filtro. Ela talvez tenha aprendido que essa forma de ser intensa é a forma que talvez ela seja amada, né? De novo, tudo aí, falta de amor, falta de amor, falta de amor. Que aí remete à segunda parte dela, né? Que é ela, no íntimo dela, muito ferida. E ela sempre com medo de não ser suficiente, sempre com medo de ser descartável, né? Sempre com medo de só ser desejada pela imagem, né? Que se eu não for interessante, ninguém vai ficar, né? Então, assim, ela é carente de validação emocional. E isso é muito triste, né? Quando você vê que tem uma pessoa que está com esse sofrimento que ele não consegue ler. Ele não consegue ler, né? Então, o que resta é que muitas vezes ela cria uma personagem como ela quer se mostrar, que tem a ver com a personagem que ela atuou, que é uma pessoa que vai ao máximo. Então, quando gosta, vai. Quando sofre, sofre muito. Quando quer, insiste muito. Não tem filtro emocional e vive no agora, né? Que é exatamente a personagem que ela faz, né? A persona da Dorami, né? A persona da Dorami. Então, assim, essa Dorami é a nossa prota sem máscara, né? Ela representa o que ela quer viver sem precisar pedir permissão. É a sombra dela, no sentido mais psicológico de uma pessoa que não é psicóloga falando, né? É aquilo tudo que foi reprimido, né? Pela história dela, pela fama, pelas regras, pelas expectativas, né? Então, é muito legal ver essa dualidade, né? Dela sendo pedaço aqui e um pedaço ali. Lembra um pouco até a série Ruptura, que você consegue ser uma pessoa num lugar e uma outra pessoa no outro, né? Então, assim, talvez o que vai acontecer agora, a partir do capítulo 8, é que ela vai perceber que ela precisa se amar ou se entender antes de amar o outro. Será que é isso que vai acontecer? Não sei! Tô louca pra continuar a ver, mas eu quis muito falar com vocês antes de continuar a ver e gravar o último capítulo. E falar essas coisas que eu tô divagando aqui na minha cabeça. O que você acha? Viajei muito? Fui muito profunda? Fui muito rasa? Tô muito fora da história, porque vão acontecer agora coisas do capítulo 9, 10, 11, 12. Tem muita coisa pra acontecer que eu não vi ainda. Então é isso. Adoraria os comentários de vocês, gente. Um beijo e até o capítulo 12.